de irreconhecível. Tá? Irreconhecível. Alguma coisa que você não consegue reconhecer, alguma marca diferente, alguma coisa que diz excessivamente difícil de se reconhecer, que consegue ser conhecido, substância irreconhecível. Figurado, que mudou em excesso, cujas alterações afetaram o aspecto, o acidente tornou irreconhecível, a fama o fez irreconhecível, tal e tal, e referência. Muitas palavras, muitas coisas para explicar o que é irreconhecível. Alguma coisa que você, ou alguém que você pode pensar que já não via há muito tempo, de repente você encontra e quase que você não reconhece a pessoa, você diz, mudaste tanto. Depois você dá conta do que acabou de dizer e disse, para melhor, não é? Essa pessoa vai perceber que ficou mais velha, não é? Olha, 10 anos passaram por cima. Melhorou, não é? A pessoa ficou reconhecível. Eu tenho um slides aqui, precisava que alguém ficasse ali nos slides. Amém? E que vai ajudar nós a compreendermos o que é alguém irreconhecível, tá? Então, você está a ver ali aquela foto, e é uma borboleta a dirigir um carro, tá? E tem o driver license, né? E do driver license tem uma fotografia muito diferente, e ela diz, é uma foto antiga, tá? Ok? Está irreconhecível. Não dá para reconhecer na foto a borboleta. E porquê? Porque a borboleta, a larva ali, na foto é a lagarta ou a larva, né? Mas agora deu uma borboleta. A borboleta está a dirigir o carro e a foto é da larva. E a borboleta justifica que era uma foto antiga, né? Não dá para reconhecer. Então fala-nos de metamorfose. E a metamorfose, que os irmãos já sabem, né? Já têm ouvido falar, é aquele processo, né? Eu até escrevi, deixem-me ler mesmo o que diz ali. A lagarta ou larva sai do ovo da borboleta, come e cresce rapidamente, antes de passar ao estágio chamado crisálida, ou pupa, durante a qual não se alimentará. A borboleta adulta surge da crisália. Neste ciclo biológico, o desenvolvimento do ovo ao adulto se processa através de várias mudanças de forma. Estas mudanças chamam-se metamorfose. E está ali a referência, tá? Metamorfose é aquele processo que você já ouviu falar, já viu em algum lugar, de certeza, tá? Que é aquela larva, né? A lagarta, que fica toda, né, envolta num tecido e dali vai sair a borboleta. Então, você olha para a borboleta e olhou para a lagarta, você não consegue identificar porque é completamente irreconhecível, é algo diferente, né? A lagarta é aquele vermezinho que você pisa, você não quer que esteja perto de si, e a borboleta é aquilo que o faz correr, né? Imaginar assim, agora vem a primavera, vem as borboletas, você corre pelo campo atrás das borboletas, salta e pula, né? Porque a borboleta é uma coisa linda, não é isso, irmãos? Tá? E a lagarta é aquela coisa feia, né? Então era completamente irreconhecível. O polícia não conseguiu reconhecer pela foto da lagarta, não consegue reconhecer a borboleta, tá? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá bom? Amém? Paz do Senhor, podemos ir para casa. Amém. Graças a Deus. Eu queria falar com vocês sobre este assunto. Não espiritualizar este assunto. Foi só uma figura para falarmos daquilo que é espiritual. A palavra do Senhor diz, pode ser o próximo slide, em 2 Coríntios 5, 17 e 21, fala-nos precisamente de um assunto muito idêntico a este. Escuta o que diz a palavra do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Inclina a sua cabeça. Senhor, te glorificamos, Pai, e te pedimos a tua direção para, Senhor, esta noite, para a tua palavra, para que possamos ser edificados, para que possamos ser moldados, para que possamos ser despertados, para que possamos ser consolados. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Meus amados irmãos, este é um assunto extremamente importante. Eu sei que no domingo passado nós falámos alguma coisa parecida com isto. E, amados, é alguma coisa que me preocupa muito a minha alma, pessoalmente, a minha vida. Nós dizemos e entendemos, pela palavra do Senhor em Efésios, que estávamos mortos em delitos e pecados e agora temos uma nova vida em Cristo. Somos uma nova criatura.
o mesmo sentido da metamorfose, que nós vimos há pouco, a lagarta, que se transformou numa borboleta, assim tem que ser, segundo a palavra do Senhor aqui, Paulo aos Coríntios, assim é a nossa nova vida em Cristo. Alguma coisa diferente daquilo que era antes. Irmãos, e é uma preocupação grande, irmãos, e tem sido, nós temos escondido a verdade do Evangelho muitas vezes atrás do momento que aconteceu na nossa vida. Deixa-me explicar isto melhor. Você chega à beira de alguém hoje, você diz assim, no mundo, num país em que todo mundo é cristão, você vai para um local qualquer, um é cristão, outro é cristão, outro é cristão. Há dias perguntei a uma pessoa por telefone, você é cristão? Ele disse, sou. E eu disse, então você vai à igreja? Não, na verdade não vou. Eu fiquei assim, qualquer coisa errada nisso, não tem? Já começa com qualquer coisa fora do normal. Comecei a falar mais um pouco, percebi que não era. Mas num mundo em que todo mundo se intitula cristão, a maior parte das pessoas, se você perguntar, como é que você sabe que é um cristão? Onde é que você sabe isso? Lamentavelmente, uma grande percentagem das pessoas vão falar de um momento que aconteceu há anos atrás, às vezes mais que uma década. Porque há 10 anos atrás, porque há 15 anos atrás, e eu aceitei Jesus. Agora diga-me uma coisa, porque diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra não a completará? Você acha que a base, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você chega diante do Senhor e diz assim, não, eu vou subir, sabe porquê? Jesus pergunta assim, porquê que você vai subir? Você diz, porque 10 anos atrás eu aceitei Jesus. Não acha muito pobre isto? Quantas pessoas você já viu levantar a mão na igreja e ir embora e nunca mais aparecer? Quantas vezes você já esteve no culto e você viu gente que levantou a mão e você nunca mais ouviu falar dessas pessoas? Tirando a percentagem que eventualmente possa ter sido arrebatada nesse dia, que eu não acredito que seja muito grande, há muita gente que nunca mais produziu rigorosamente nada no reino dos céus. A palavra do Senhor diz que se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Há alguma coisa nova em nós, mas que não reporta a um dia no momento. Diga uma coisa, quando você aceitou a Cristo, toda a sua vida mudou naquela hora? Tudo mudou. Tudo. Você pode lembrar no dia que você aceitou a Cristo, dependendo da experiência que cada um tem, e temos experiências diferentes. Lembra quando Paulo pregou às mulheres lá junto ao mar, e diz que Lídia, o coração de Lídia, diz que se abria para ouvir o Evangelho. Enquanto que o carcereiro de Filipos teve que haver um terremoto e aquela confusão toda, e a vida está em risco, e ele disse, né, o que é que ele tinha que fazer para ser salvo. Está certo? Independentemente da sua experiência, da salvação da sua alma, do momento da salvação da sua alma, aquilo que aconteceu, aquilo que Deus fez, e tenho ouvido coisas extraordinárias que Deus fez no dia que alguém aceitou o Senhor, e a vida foi transformada, a nossa caminhada em Cristo não pode estar limitada ao dia que nós aceitamos a Cristo, mas sim a uma caminhada com Cristo. E eu sei que eu insisto muito nesta pregação, e se você for no YouTube para ver atrás, você vai encontrar eu muitas vezes a pregar a mesma coisa. Irmãos, porque é a minha maior preocupação, é a marca de Cristo na minha vida hoje que me diz que eu sou salvo. E não um momento no passado. Não aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, que me diz que eu sou salvo hoje. Porque daí para cá tem que acontecer alguma coisa. Se eu digo que eu sou salvo, eu digo que eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. A palavra do Senhor diz que Ele faz a obra em nós. Independentemente de quão drástica foi a sua salvação, independentemente do momento da sua salvação, com o impacto que teve, aquilo que mudou, tem que haver uma continuidade, uma nova criatura hoje. Há coisas que têm que estar a acontecer hoje. Tem que haver uma obra profunda do Espírito Santo em nós. Tem que haver um crescimento espiritual. Tem que haver alguma coisa nova. Nova, não novo que Deus fez. Não novo no sentido de novidade. Algo novo em nós, novidade para nós. Porque para Ele não é, né? Que Ele é Deus. Mas há alguma coisa que Deus está a trabalhar na nossa vida. Alguma área que Ele está a aperfeiçoar, alguma coisa. Porque diz a palavra que nós somos moldados à imagem de Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, pela palavra que nos é ensinada, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que Deus faz na nossa vida. O Espírito Santo trabalha em nós e nos molda à imagem de Cristo. E esse é o processo que a palavra do Senhor chama de processo de santificação, que termina no dia que você subir com Cristo. Então, meus amados irmãos, a minha preocupação
não é só, também, mas não é só, saber que eu e vocês, num momento da nossa vida, nos rendemos e nos arrependemos dos nossos pecados e nos rendemos à evidência que Jesus é o Salvador, mas qual é o impacto de termos aceito Jesus como Salvador e Senhor, que impacto esse Senhor tem tido na nossa vida. E eu gostaria que você refletisse nesta tarde nisto. Aliás, eu gostaria que você refletisse nisto todos os dias da sua vida. Que você possa refletir nisto. O que é que Deus está a fazer na minha vida hoje? Que impacto a salvação da minha alma tem hoje na minha vida? O que áreas estão sendo marcadas em mim? O que é que Deus está a fazer em mim? Então, uma coisa, a salvação da alma, o momento da salvação da alma, não é um fim em si próprio. Senão a gente só sair à rua a falar do Evangelho aos perdidos. A salvação da sua alma não é um fim em si próprio. É a porta de entrada para uma caminhada com Cristo que tem como fim a eternidade. É o momento que você é alistado para o reino dos céus, para o exército do Senhor, onde você agora vai combater combates espirituais, onde Deus é glorificado, onde você produz alguma coisa para Deus. Onde a sua vida sendo transformada glorifica a Deus. Às vezes a gente pensa que é o fim. Aceitou Jesus, pronto, está salvo. Agora fica sentado na cadeira à espera que Jesus venha. 20 anos depois, continua sentado na cadeira à espera que Jesus venha. Tem qualquer coisa errada com isto, não tem? Irmão, a minha menina nasceu há um ano e pouco atrás, tá? E a gente estávamos à espera do dia do nascimento. Nossa irmã igreja fez o baby shower, e nós ficámos todos felizes, e preparou-se o quarto. A minha esposa escolheu mais de umas dezenas de cores só para pintar um mesmo quarto pequeninho, porque tinha que ter uma risca de um tipo de rosa, outro tipo de... Não foi tantas coisas assim, mas aquilo é uma coisa, porque tinha que ter tudo assim direitinho. Pusemos as coisinhas nas paredes, tudo bonito, à espera da menina. A menina nasceu, o que é que nós fizemos? Pusemos a menina no berço e ficámos ali. Pronto, acabou. É isso? Acabou. Pronto, está bom. Passou 9 meses, né? E agora nasceu, pronto, ficámos ali todos. E a menina lá ficou, até agora foi. Não, a gente ficou à espera que a menina crescesse, desenvolvesse, comesse, gritasse e chorasse. Porque se ela não gritar e não chorar, tem qualquer coisa errada, não é? E come, e agora já dá uns passinhos e nós estamos à espera, né, de a ver crescer. Já tem brinquedos para ela que só vão dar para ela quando ela for muito maior, porque já estamos a prever que ela vai crescer, está certo? E ela vai fazer coisas, não é? Os irmãos têm muitos de projetos e de planos, querem pintar o playground de pink na próxima vez que pintarem, porque a menina vai também pintar uma parte e tal. Porque antes do último inverno, nós pintámos o playground de castanho, né? Nós, os rapazes, os 3 rapazes. E agora ele já fazia planos para a próxima vez nós vamos pintar de pink, porque a Lili vai pintar a parte dela de pink. Claro, está bem, meu filho. Então até as crianças já têm projetos para a irmãzinha. Irmão, entenda uma coisa, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. O que é que diz Jesus a Nicodemos? Necessário te é nascer de novo. Acha normal que você tenha nascido de novo e não tenha crescido? Acha normal que se a menina nascesse, cada vez que a gente vai ao médico, eles medem a cabeça, né? Os irmãos que têm bebês sabem, né? Medem a cabeça, né? E mandam a gente esticar o bebê em cima do papel, eles fazem um risco com o lápis junto aos pés, pelo menos lá no nosso médico faz, e depois mede, né? Da cabeça aos pés e esperam que a menina esteja maior, né? Pesam, né? Ela não para quieta quando se pesa. Eu acho que o peso nunca deu certo, mas ela não para quieta, não sei como é que eles fazem. Mas eles pesam a menina e ficam a ver e comparam com os valores anteriores, não é? E há um crescimento, correto? Mas estou de acordo comigo? Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Tem que haver um crescimento, tem que haver uma mudança diária, constante. A sua alma tem que estar enriquecida. A sua alma tem que estar fortalecida. Não significa que você, não estou a dizer com isso que você não tem lutas, não tem problemas, não tem dificuldades. Tem muitos. Tem muitos. O seu maior problema é a sua carne, não é? Eu dizia esta manhã em Rosel Park, é por isso que há irmãos vegetarianos. O seu maior problema não é essa carne. Não é meatballs. Meatballs é ok. Tá? Red meat gonna kill you. Não. Não, coma à vontade, irmãos. Não tem nada a ver com isso. É a nossa natureza, a nossa carne. O que é que Paulo diz? Quem me livrará do corpo desta morte? O meu problema, a minha carne.
Então você vai enfrentar problemas. Eu não estou a dizer que você não tem que ter problemas. Estamos a falar o que é que a salvação da minha alma traz para a minha vida, que sendo eu uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. No momento. Não, amados. Se foi consigo, irmão, por favor, no final do culto, conta-me a sua experiência, porque eu não conheço. A mim tem sido um processo. Ou durante a minha vida, a minha caminhada com Cristo, tem sido um processo, um step depois do outro. E Deus tem feito coisas na minha vida. E há tanta coisa que Ele ainda tem que fazer. Há tanta coisa que Ele ainda tem que fazer. Então, um após o outro, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, as coisas do velho homem, as coisas da velha natureza, as coisas que pertenciam ao mundo, já não fazem sentido para nós. Agora há uma nova vida em Cristo. Uma transformação diária e contínua que só melhora, né? Que embora com lutas e dificuldades, melhora. Irmãos, eu não consigo viver a vida cristã de outra maneira. E queria e gostaria neste dia que você levasse e pensasse nisto e refletisse mais uma vez, aqueles que já me ouviram tantas vezes falar nisso, mais uma vez você refletisse sobre isto e colocasse isto diante do Senhor. Deus, o que é que me diz hoje que eu estou salvo? Eu tenho que referir a um tempo atrás? Se alguém chegar na sua beira e disser assim, na rua, dizer assim, tu és salvo? E você diz, sou. E a pessoa diz, porquê? Você vai ter que se referir a alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás? Há 1 ano atrás? Há 1 mês atrás? Ou 1 semana atrás? Ontem? Não tem hoje. Agora. Irmão, pense, estava a tentar dizer há pouco, não sei se acabei o pensamento, pense, Jesus chegava hoje ao pé de si e dizia assim, é dia de irmos para a glória. O que é que tu me dizes para que eu te leve comigo? Qual é a razão? E você diz, não, mas eu sei, irmão, é a graça, é o perdão dos pecados, é a salvação. Amém. E se o Senhor lhe dissesse assim, mostra-me uma coisa, hoje, no teu dia, que te prova de que eu estou em ti. Se você só olhar no espelho esta noite antes de deitar, você olha para o espelho, tem alguma coisa em si no espelho, pode não ser o físico, lá de casa, mas no espelho da palavra, ou no espelho da sua vida, ou nas suas memórias, que você pare e você consiga dizer, não, eu tenho a certeza que Deus está comigo, porque isto, aquilo e o outro. Estamos a falar de coisas espirituais, amém, irmãos? Tá? Eu não estou a falar propriamente daquele livramento que Deus dá. Também, claro. Eu estou a falar de coisa espiritual. O que é que Deus concedeu comigo hoje? E o que é que eu fui fortalecido hoje em Cristo? Tem alguma coisa hoje na minha vida, hoje, uma marca hoje? Alguma coisa que Deus está a trabalhar? Deus está-me a moldar em alguma área específica? Para que eu saiba que aquele que começou a boa obra está comigo e está a fazer isso? Há uma transformação. Eu tenho mais sede de Deus, eu tenho desejo por Deus. Aquilo que é impuro chama a minha atenção como chamava antes. Aquilo que era do velho homem, das coisas velhas, aquilo que é do pecado, aquilo que o mundo faz, aquilo que a palavra de Deus abomina, ainda me atrai, aquilo que eu gostava antes. Há um pregador que diz, se você tem um novo relacionamento com Cristo, você tem um novo relacionamento com o pecado. Se você tem um novo relacionamento com Cristo, você tem um novo relacionamento com o pecado. Novo no sentido da antítese, do contrário. Você tem um novo relacionamento com Cristo, você tem um novo relacionamento com o pecado. Agora o pecado é para rejeitar. Agora o pecado não presta. Agora o pecado não interessa. Tem que haver alguma mudança. Alguma transformação. E outra vez, irmãos, algo contínuo que está a acontecer nas nossas vidas. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Já viu quantas vezes o texto fala em reconciliação? Você estava fora dos propósitos de Deus, dos caminhos de Deus, das vontades de Deus. Era para si desconhecida. Morto em delitos e pecados. Fora, caído da graça. Fora, destituído da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. E Ele reconciliou
a nós com Ele próprio. E este texto é tão importante, irmãos, que às vezes a gente pensa na cruz como alguma coisa que, imagina assim, você está zangada com... Você não está com você é crente, né? Mas se você não fosse crente, você está zangada lá com fulano qualquer, e de repente vem aí um outro fulano e vai e ajuda você a reconciliar, não é? Eu não falo há muito tempo com o vizinho, mas o vizinho do outro lado da rua, o que é que ele fez? Arranjou, chamou você para tomar um café e o outro também, e todo mundo tomou café e todo mundo ficou amigo. Então ele tem um mediador ali pelo meio, correto? Que arranjou todo mundo ficar bem, não é? Não é isso? A cruz é muito mais do que isso. Porque a nossa inimizade, o castigo que nos traz a paz, estava sobre eles, a palavra do Senhor. A nossa inimizade com Deus era com Deus. Nós ofendíamos a Deus até com o ar que respirávamos. Porque o ar que respiramos é de Deus. A vida que nós temos é de Deus. E nós usávamos isso para nosso próprio proveito nos nossos delitos e pecados. E não para a glória de quem o criou. Não para a glória de quem criou. Eu estava a falar aí com uma pessoa que dizia que não pecava, que não tinha pecados, que não fazia nada de errado. E sabendo que era uma pessoa que não conhecia o Evangelho, nunca se tinha rendido a Cristo, eu disse-lhe, até o facto de respirares é pecado. A pessoa olhou para mim e disse, até o ar que tu respiras, quando respiras tu pecas. E eu expliquei, porque o ar não te pertence, a vida não te pertence, tu devias de fazer isso para Deus ser glorificado. Estás a usar o que é de Deus para o teu próprio interesse. É pecado até respirares. Mas o fulano não parou de respirar, então e nada por aí. Não é que se ele parasse de respirar? Tinha morrido. Embora continua morto em delitos e pecados, segundo a Escritura. Tá, irmãos? Meus amados, o que aconteceu na cruz foi que nós, inimigos de Deus, opostos a Ele, ofendendo a Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos reconciliar com Deus, Ele, sendo Ele o próprio Deus. É Ele próprio que se entrega por nós. A reconciliação é feita com Ele, nele próprio. Porque Ele é Deus, da segunda pessoa da Trindade. Cristo Jesus. Se entrega, morre em nosso lugar, paga o preço dos nossos pecados, enfrenta a ira de Deus contra o pecado, carrega sobre Ele a nossa maldição, a nossa condenação, torna-se maldito por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sendo que o Pai foi glorificado. Deus é glorificado na cruz, em que nós somos reconciliados com Deus. Diz a palavra do Senhor, para apresentar a si próprio um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É isto que Ele espera de si. Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e preparar para Ele próprio um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Um povo que é uma nova criatura. Um povo que não é mais a mesma coisa. Que é diferente do mundo. Meus amados, pensando neste assunto, gostava que você parasse e refletisse, que diferença você tem do mundo? Você come no mesmo McDonald's que todo mundo come? Sim ou não? Não come no McDonald's. Come num restaurante que todo mundo come. Vai no Corrados ali ao fundo da rua como todo mundo vai. Ou vai no Petmark, ou vai em outra coisa qualquer. Que todo mundo vai. Vai nos locais públicos que todo mundo vai. Pior do que tudo é que você paga taxas como todo mundo e ninguém gosta. Paga contas como todo mundo paga. Compra roupa no mesmo sítio que todo mundo compra. Caminha pelas ruas que todo mundo caminha, mas você é uma nova criatura. A igreja de Jerusalém, no início do primeiro século, teve uma ideia brilhante. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer o bairro dos salvos. Foi mais ou menos essa a ideia, não é? Estou aqui a criar uma história. Mas é mais ou menos a ideia, porque eles venderam as propriedades e tinham tudo junto. E estavam todos juntos. É o bairro dos salvos. Todo mundo mora ali. Todo mundo sabe quem entrar ali é salvo. E depois veio a perseguição. Eles tiveram que ir para todo lugar. Acabou. Foi todo mundo para todo lugar. Até para a Ásia Menor.
né? Onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Foram lá e plantaram igrejas e fizeram coisas extraordinárias para o reino dos céus. Mas houve uma ideia que eles tiveram. Vamos ficar todos juntos aqui. É bom, é o que a gente precisa, é o reino dos céus. O reino dos céus vai ficar localizado em tal lugar, é ali. Se fosse hoje aqui na América, era em Garfield, de certeza absoluta. Tá, irmãos? Garfield, que é bom. Então, nós vamos morar todos juntos. Mas quando veio a perseguição, eles tiveram que ir por todo lugar. Em cada lugar que eles foram, eles incendiaram o lugar onde estavam. E a palavra aqui incendiar não tem nada a ver com aquilo que foram acusados de pegar fogo a Roma, tá, irmãos? Entendam, por favor. Eles incendiaram, eles chegaram ao lugar e pregaram a palavra, e igrejas nasceram, igrejas cresceram, igrejas se fortificaram, e noutros locais foram perseguidos, foram mortos. Mas eles marcaram a diferença. Onde quer que entravam ou saíam, era impossível não haver um rebuliço. Eu fico triste, amados irmãos. Como a Copa do Mundo consegue fazer um rebuliço tão grande nas nossas vidas, tão grande nas nossas vidas, e é só um jogo de futebol. Você diz, não, mas porque eu não ligo ao futebol. Eu também não vou pregar contra o futebol. Você, não, mas porque eu não ligo. Mas você é influenciado por isso, você não tem hipótese. Você abre um jornal, está lá. Você liga à televisão, está lá. Você vai comprar um snack, está lá. Qualquer coisa que você faz, você está envolvido com aquilo, não tem condições. Está por todo lugar. E eu fico impressionado como o jogo, a Copa do Mundo, que daqui a uns anos vai acontecer outra vez, já ninguém sabe direito o que aconteceu na última, tem um impacto tão grande, e o Evangelho de Cristo Jesus, e um povo santificado, remido, lavado pelo sangue de Jesus, um grupo de novas criaturas, tem tão pouco impacto no mundo. É tão pouco falado. Passa completamente desapercebido. Um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, um povo transformado, um povo que glorifica a Deus, um povo que representa a Deus, olha o que diz a palavra do Senhor, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós julgasse. Um grupo de embaixadores do próprio Cristo. Não faz diferença nenhuma hoje no mundo. A gente diz em Portugal, nem aquece nem arrefece. Não, passa completamente desapercebido. Irmãos, precisamos acordar para estas realidades. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu tenho que ser marcante onde eu estou. Eu tenho que influenciar onde eu estou. O cristão, pela história da igreja, Atos dos Apóstolos, leia Atos dos Apóstolos e entendam uma coisa. Onde os cristãos chegavam, acontecia uma de duas coisas. Ou eles eram rejeitados ao ponto de serem mortos, ou as pessoas rendiam-se ao Evangelho pela vida deles. E pela palavra pregada, claro, pela ação do Espírito Santo. Uma das duas coisas causava. Hoje você vai aí fora, você diz que é cristão e dizem, oh, good for you. You are good for you. Yeah, as long as you're happy. Tem qualquer coisa errada com isto, irmãos? Não tem qualquer coisa errada com isto? O que é que mudou? O que é que mudou? Amados, temos em nós, como embaixadores, a palavra da reconciliação. Escuta o que diz o texto. Pôs em nós a palavra da reconciliação. O Pai pôs naqueles que chamou, que salvou, a palavra da reconciliação. A palavra capaz de brotar da nossa boca e falar, e eu sou uma nova criatura.
Mas o que é que isto tem a ver com o início que eu estava a falar? Agora estamos a falar de levar a mensagem. O que é que isto tem a ver com o facto de eu ser ou não ser uma nova criatura e ter uma marca? Ou eu reportar-me à salvação da minha alma um tempo atrás? Irmão, é que nós ficamos tão perdidos no tempo que se nós não vivermos um evangelho autêntico e seguro, e Deus nos estiver a fazer hoje uma coisa na nossa vida, e você quer ir lá fora testemunhar aos perdidos com alguma coisa que aconteceu há um mês atrás na sua vida, você está seco. Às vezes nós falamos palavras secas. Nós saímos fora para pregar o evangelho a alguém, mas está seco. Você até pode saber tudo de teologia, você pode conhecer muita coisa. Você pode ser capaz de conhecer a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Mas às vezes está tão vazio e está tão seco. Porque se lhe perguntar assim, e o que é que isto significa para ti? Você vai ter que se reportar a um momento atrás na sua vida. Às vezes é pior ainda. É quando você se reporta à vida de outra pessoa. Olha, eu não sei bem, mas lá tem um fulano lá, um cicrano, um baltrano, que eu conheço, que Deus fez uma obra na vida deles. E em ti? E em ti? Em mim também, vai há um tempo atrás. E hoje? Irmãos, nós fomos reconciliados com Deus e Ele nos deu a palavra da reconciliação. É para nós vivermos um evangelho tão autêntico. É para haver uma transformação tão grande na nossa vida. É para ser uma nova criatura de uma tal forma que, tal e qual há a figurinha que os irmãos acharem engraçada, a borboleta e da larva, as pessoas que olham para nós e vivem à nossa volta não reconheçam mais quem nós somos. Não quer dizer que elas vão gostar de si, mas também não quer dizer que elas não vão gostar. Não esteja preocupado com isso. Marcar uma diferença onde nós estamos não significa que as pessoas vão gostar de si. Essa ideia de que todo mundo gosta de quem é cristão é um disparate, tá, irmãos? É um disparate. Não vemos isso no primeiro século. Irmão, nós hoje fazemos uma insistência. Nós hoje temos que insistir com as pessoas a aceitar Jesus. É todo mundo. Aqui já assistiu, não é? Faz o convite para aceitar Jesus, põe uma música baixinha, baixa um bocadinho as luzes, a ver se cria uma emoção, um clima e tal. De repente há um irmão que dá uma cotovelada no descrente, empurra-o para a frente e ele caiu, já ficou meio envergonhado bem mesmo. A ver se alguém se salva. A igreja do primeiro século chegava num local, viviam de uma tal maneira, pregavam de uma tal maneira, a intensidade das palavras era tanta, que eles chegavam e diziam: o que é preciso que eu tenho que fazer para ser salvo? Eram as pessoas que perguntavam: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu preciso para ser salvo? Tal era a forma que eles pregavam. Tal era o poder da palavra, da reconciliação que estava neles. Tal era a forma que Deus agia neles. É para ser desse jeito, irmãos. Os tempos não mudaram. Quer dizer, o método, o propósito, a forma que Deus faz não mudou. Nós estamos enfraquecidos. Irmão, Deus não vai, eu já disse isto várias vezes aqui, há uns anos quando a dizer isto. Deus não vai levantar um povo de última hora para fazer a obra dele. Eu não creio nisso. Não posso acreditar. Eu acredito que Deus já levantou. Levantou com Pedro e esse povo continua de pé. Hoje há outros Pedros, há outros Paulos. Esse povo está de pé. A questão é se você quer ser parte dele ou não. Deus não vai levantar outros embaixadores. Deus já levantou um grupo de embaixadores. Que é a Igreja de Cristo. Viva. Que começou com Pedro. Lá no dia de Pentecostes. Que tem como alicerce e como pedra fundamental Cristo. E ou você é, ou você não é. Não esteja à espera que Deus vai levantar alguém para falar de Jesus ao seu vizinho. Não esteja à espera que Deus vai levantar um cicrano qualquer que vai falar de Jesus não sei onde. Há pessoas que estão ao seu alcance, Deus não vai levantar. Deus levantou assim. Há pessoas que estão na nossa área, Deus levantou-nos a nós. É você. É você que tem a palavra da reconciliação. É você que tem que acertar os ponteiros com Deus. É você que tem que o buscar.
É você que tem que dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus. É você que tem que conhecer a palavra. É você que tem que pedir a Deus que Deus lhe capacite e você possa abrir a boca e você possa falar o Evangelho. Amados, todos nós estamos aqui, moramos, não muito afastados uns dos outros, mas alguns, um pouco, alguns um pouco. E temos cidades diferentes aqui representadas, não é? Tá? Irmãos de Lodi, de Clifton, de Newark, de Garfield, Wellington, Hackensack. Irmão, ser embaixador na cidade onde você está, no bairro que você está. O que é que você tem feito com isso? Que diferença você tem feito onde você está, onde você caminha, onde você anda? Que impacto você tem causado ao mundo? O que é que você acha que é o missionário? É aquele que é enviado lá para uma terra remota a aprender uma língua que ninguém sabe? Que é o mensageiro do Evangelho? É um pastor? É alguém consagrado? Cada um de nós. O embaixador. A palavra da reconciliação está em si, irmão. A sua experiência de salvação está em si. O que aconteceu com a sua vida está em si. O que está a acontecer com a sua vida hoje está em si. Ponham em palavras. Anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Fale de Cristo. Seja cheio do poder de Deus. Seja revestido do Senhor. Mas não pense em sair à rua como uma outra coisa qualquer. Pegar aqui em Davi e Golias, muito rapidamente, irmãos. Era para enfrentar Golias, né? E Davi foi buscar as pedrinhas lá. E parece uma coisa insignificante, parece uma coisa ridícula. Só enfrentar Golias com as pedrinhas. E lá com a funda. As pedrinhas lá. Pôs na funda. E pouco tempo depois o Golias estava no chão. Tem Golias na área que você vive. Na sua área de residência, no seu local de trabalho, tem Golias. E eu já tinha experiência com Deus. Tem Golias na sua área de trabalho espiritual. Para você falar. Tem fortalezas de Satanás para você derrubar. Para você fazer. Mas tem que ter experiência com Deus. Tem que estar cheio do poder de Deus. Tem que estar cheio do poder de Deus. Tem que ser revestido. Tem que buscar. Tem que conhecer. Tem que estar desesperado por Deus. Tem que ser cheio. Para sair lá fora como um embaixador. Tem que saber o que Deus está a fazer na sua vida hoje. Levanta de manhã, clama, busca a Deus. Até ser cheio, ser capaz de sair à rua e falar: isto não é para si, irmão, isto é para si e para mim. Isto é para todos nós, estamos aqui. Para que possa fazer uma diferença. Para que as barreiras de Satanás possam cair. E a mensagem da reconciliação chegue aos corações. Agora, se você vai falar de Jesus com uma experiência que aconteceu consigo há 10 anos atrás, você não tem nada para dizer a ninguém, você não tem nada para ensinar. Se você tem um testemunho péssimo, você não é uma nova criatura, se as suas coisas velhas não passaram, se não há coisa nova feita por Deus na sua vida, você vai chegar e vai falar de quê? Da experiência dos outros? Dei comigo numa época que comecei a ouvir a falar a maior parte da forma de evangelização da igreja. É eventos, e vem aí 2. Eventos aqui, amém? É eventos e pregação de igreja. Sabe o que é pregação de igreja? Na minha igreja é que é bom. Na minha igreja faz chá das senhoras. Na minha igreja faz peça de Páscoa. Estou a falar de nós. Estou a falar dos outros. Estou a falar de nós. Na minha igreja é que é bom. Faz chá das senhoras. Tem café com bolo todo o culto, irmãos. Todo o culto. O building é bonito. O líder é lindíssimo. Ninguém disse amém. Disse a esposa, pronto. Tudo é formidável. E você vai e sai lá fora e você prega a igreja a alguém. Sabe quantas igrejas tem por aí? Sabe quantas igrejas existem? É isso que você quer pregar? Foi isso que você foi enviado a pregar? Você deve convidar pessoas para ver a igreja? Amém, irmãos. Por favor, não pare de convidar. Leve os convites, estão ali para convidar para os eventos. Mas para quê? Para atrair pessoas a Cristo. Quando você está lá fora,
Pregue o Evangelho de Cristo. Não é igreja. Você não foi chamado a pregar igreja. Claro que você tem que ter uma igreja onde você congrega, onde você leva as pessoas. Eu não estou aqui a desprezar o fator igreja no sentido de organização. Que a igreja é você. No sentido de organização, eu não estou aqui a desprezar o sentido de organização da igreja. Você tem que saber onde congrega, você tem que conhecer os membros, você tem que estar envolvido no corpo de Cristo, que é bíblico. E você, naturalmente, convida pessoas para vir à igreja. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas na hora que uma pessoa lá fora precisar de ouvir a mensagem do Evangelho, se você sair a proclamar à pessoa... Obrigado. Se você sair a proclamar... Obrigado. Se você sair a proclamar à pessoa lá fora a igreja, não vai resolver muito, bem? Deixa-me por assim. Você sai daqui agora e você conta lá fora uma pessoa que precisa de ouvir a mensagem do Evangelho. E você diz, olha, tenho uma ideia para ti. Se é senhora, tenho uma ideia para ti. No dia 10 de maio vai ter lá um chá de senhoras na igreja, devias de vir. Eu vou pôr uma situação muito drástica, irmãos. Amanhã, você vai à procura, você de repente vai à procura dessa pessoa e você fica a saber que essa pessoa morreu. Parece que não teve a oportunidade de ouvir no dia 10 de maio, no chá das senhoras, a mensagem. Você está a entender o que eu estou a dizer? Seja cheio do poder de Deus e prega Cristo e Cristo crucificado. Não deixe de convidar para o evento, não deixe de fazer parte dos eventos, não deixe de convidar para vir à igreja. Mas prega a salvação que há em Cristo. Mas nós só poderemos pregar a salvação que há em Cristo se nós a vivermos diariamente. Se diariamente ela tiver um grande impacto na nossa vida. Se há alguma coisa extraordinária que Deus está a fazer na nossa vida. Eu gostaria que nós puséssemos o último slide, por favor. Quando nós começamos a igreja, a Soninha criou este lema, né? Qualquer coisa vocês depois discutem com ela no final, foi a ideia dela, tá? Eu só alinhei. E diz que o mundo possa ver brilhar a luz. E a gente teve uma feliz ideia. Temos a feliz ideia de pôr isto em português, em inglês e em espanhol. Não fosse alguém não entender. O texto diz que o mundo possa ver brilhar a luz. Que luz? Que luz você espera que o mundo possa ver brilhar? Que luz você espera que o mundo veja lá fora, quando você sair deste lugar, quando você amanhã for para o seu trabalho, quando você fizer na sua casa, na sua igreja, aqui mesmo? Que luz você está a tentar fazer resplandecer? É Cristo? Então você tem que ser cheio dele. Então você tem que estar preenchido nele. Então você tem que buscar a ele. Então você tem que ser como ele é. Então você tem que se moldar à imagem de Cristo para que o mundo possa ver brilhar a luz que está em ti. É assim que Deus vai agir. É assim que ele agiu no primeiro século. Meus amados, Deus não mudou de ideias com relação à sua igreja. Você não é mais nem menos que Paulo, Pedro ou qualquer um deles. Você é feito da mesma matéria e da mesma massa. Não falta para aí carcereiro de Filipos e Lídias para ouvir o Evangelho. Não falta por aí quem precise de ouvir a mensagem da salvação. Só uma coisa que eu não lhe vou dizer. Deus não precisa de si para nada. Deus não precisa de si para nada para levar mensagem nenhuma a ninguém. Porque Ele não depende de si. Você que depende dEle, eu é que dependo dEle. Ele não depende de nós, Ele não precisa de nós. Ele nos dá o privilégio de sermos feitos embaixadores e sairmos pelo mundo e pregarmos a verdade do Evangelho. E o mundo ver Cristo em nós é uma oportunidade. Mas como pode o mundo ver Cristo em nós quando muitas vezes nós estamos tão secos de Deus? Se nós não somos cheios do poder de Deus, se nós não dobrarmos os joelhos, se nós não orarmos, se nós não buscarmos o que é celestial.
Como é que o mundo pode ver Cristo? Como é que o mundo vai saber? Você pode arranjar as técnicas mais bonitas. Eu não sou contra a técnica de evangelismo, tá, irmão? Não sou contra. Sou contra algumas. Mas, de uma forma geral, eu não sou contra. Mas, irmão, por que a gente não usa a técnica de evangelismo da igreja do primeiro século? Saíam a pregar o evangelho, cheios do poder de Deus, e saíam a falar o evangelho. E as pessoas chegavam ao pé dos apóstolos e diziam: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Irmão, esse poder não terminou. Aliás, estamos a estudar os dons ministeriais e espirituais da escola dominical. Esse poder não terminou. Esse poder é para a igreja. Está na hora de nós buscarmos a Deus de verdade, irmãos. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Precisamos ser uma nova criatura todos os dias. Contender com Deus. Sim, irmão, eu disse contender com Deus. Chegar aos pés da cruz, muda-me, transforma-me, Senhor. Tira de mim o que não presta, limpa-me, Senhor. Tira de mim o que não presta. Ajuda-me a ser uma nova criatura. Ajuda-me a desligar das coisas do mundo, das coisas do passado, das coisas que me rodeiam, do pecado que tão perto nos rodeia. Tira, Senhor, aquilo, tira o outro, limpa o outro. E enche-me do teu poder, enche-me do teu Espírito Santo. Faz de mim um mensageiro, faz de mim um embaixador. Irmãos, Deus quer fazer coisas extraordinárias através da igreja. Deus quer usá-lo, Deus está-lhe a dar uma oportunidade. Por cada hora que você vive, por cada dia que passa, é uma oportunidade que Deus dá para você ser um mensageiro. É uma oportunidade que Deus dá para você ser revestido do poder dele e fazer a obra do Senhor. É uma oportunidade diária. Todos os momentos. Meus amados, terminando com um exemplo. Há uns anos atrás, nós estávamos aqui, nesta sala mesmo, e eu dei este exemplo e nunca mais me esqueci. Eu acho que foi nesta sala. Foi neste building. Às vezes eu acho, irmãos, que nós, a nível espiritual, acho que tem mais jares espirituais deliciosos, amém? Preparados para nós, e nós acreditamos nisso. E espiritualmente, irmãos, a igreja de 2014, a igreja de Cristo, estou a falar dos cristãos verdadeiros, gosta muito de comer pão com manteiga e ficar por aí. Em Portugal tem um hábito, quando você vai ao restaurante, e o Ricardo sabe disto. Põem na mesa azeitonas, pão e manteigas. Porque se a comida não for muito boa, a gente já está bem, né? Eu nunca percebi muito bem o sentido, né? Foi o broinha de milho e tal, o pãozinho.